estudamos nessa primeira etapa do nosso ano letivo. Então, nós começamos a estudar no capítulo 1 do nosso livro. Ele é intitulado como Tudo Começa a Partir de um Ponto. Lembram-se que no começo do nosso capítulo, logo na primeira página, a gente tem lá uma pintura sobre Joan Miró, né? Tem a pintura e tem um pouco a história desse artista. E nessa pintura ele usa várias cores, né? Algumas formas geográficas e muitos pontos. E nós vimos também que Joan Miró ele estava muito entretido com dois movimentos artísticos. Quais eram esses movimentos? O cubismo e o fauvismo, né? As suas obras de arte, elas tinham muitas características desses dois movimentos. E vamos relembrar então o que era o movimento cubista, né? O cubismo, aquele movimento que representava a fragmentação, a decomposição das formas geométricas, que usava muitas formas geométricas na construção de uma imagem, né? Usava muitos círculos, quadrados, retângulos. E nós tivemos como principal artista, um dos grandes artistas desse movimento, o grande conhecido Pablo Picasso. O movimento fauvista, ele já era representado por usar cores fortes, né, e imagens que representassem a realidade, não é isso? E um grande artista desse movimento, Henri Matisse. Isso está lá no comecinho do nosso capítulo 1 do livro. Logo depois, nós começamos a estudar sobre o que é o ponto. O ponto, ele é o início de tudo. Vocês lembram que a gente viu que tudo começa a partir de um ponto. Um círculo, uma linha, um triângulo, um desenho, uma pintura. Tudo que você vai fazer, o primeiro toque do seu lápis ou do seu pincel na tela é um ponto. E daquele ponto, você pode criar infinitas possibilidades, não é isso? E aí nós temos três tipos de ponto: ponto físico, ponto geométrico e o ponto gráfico, não é isso? Que nós vamos ver já um exemplo, imagem de cada tipo de ponto. E através desses pontos surgiu, nós conhecemos o pontilhismo, que a gente praticou bastante durante as nossas aulas, né? Que é aquela técnica da pintura em que os artistas construíram toda a sua pintura, a sua obra de arte, utilizando somente pontos. Nenhum tipo de linha, nenhum tipo de traço, somente pontos. E aí nós vimos várias técnicas, né, de pintura. Quando aproxima os pontos, quando eu tenho pontos mais próximos, eu consigo imagens mais escuras, né, mais bem definidas. Quando os pontos estão mais distantes, a minha pintura ela fica mais clara, não fica tão nítida. A gente praticou, a gente representou e a gente até fez um trabalho sobre isso, que agora eu vou querer ver de vocês, né, se vocês praticaram realmente, e vou querer ver os trabalhos, as pinturas que vocês fizeram usando o pontilhismo.